E se a nossa vida tivesse uma missão específica, bem agora, neste exato momento? Hoje, a gente vai explorar uma ideia muito poderosa que vem de um estudo devocional. A ideia é a seguinte: nós estamos vivendo uma grande transição espiritual. E a nossa missão é justamente entender essa jornada, essa passagem da lei para a graça e o que isso significa na real. Bora mergulhar nisso? E tudo começa com este versículo, lá do livro de João. Ele é a base de toda essa nossa análise. Tenta pensar nisso como se fossem duas eras, sabe? A da lei, que veio com Moisés, e a da graça e da verdade, que chegou com Jesus Cristo. É a viagem entre esses dois mundos que a gente vai explorar hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. Primeiro a gente vai entender a diferença principal entre lei e graça. Depois, vamos ver como a graça, o que é surpreendente na verdade, nos desafia a um padrão muito mais elevado. E claro, qual é o nosso papel prático nisso tudo e, no final, que tipo de liberdade de verdade a gente encontra quando abandona essa mentalidade de só seguir regras. Olha, a palavra-chave aqui, como o próprio estudo devocional aponta, é transição. Não é sobre dois sistemas que se opõem e um anula o outro. Não, é sobre uma jornada, uma evolução de um para o outro. O estudo explica que Jesus é quem inaugura essa nova realidade. Só que é aqui que surge uma confusão bem comum. Aquela ideia de que a graça é tipo um passe livre para fazer o que der na telha. Bom, a gente vai ver por que essa interpretação não podia estar mais errada. Para entender a transição, primeiro a gente precisa sacar de onde estamos saindo. O estudo descreve o tempo da lei não só como um período histórico, mas como um jeito de pensar, uma mentalidade de regras. E o estudo dá um nome para isso, sabe? Chama de mentalidade legalista. Pensa numa vida que se sente presa, amarrada a um sistema de regras, de costumes, de dogmas e um ciclo sem fim de críticas tanto a si mesmo quanto aos outros. Nessa lógica, o que importa mesmo é o comportamento externo, é como se fosse ticar os itens de uma lista. E agora, a grande virada de chave. A chegada da graça não é só uma alternativa à lei. O estudo mostra ela como uma realidade completamente nova, que transforma tudo. E aqui está o pulo do gato para entender tudo isso. A graça não vem para anular os princípios divinos. Pelo contrário, ela os eleva, dando um significado muito mais profundo, muito mais intenso. Esse ponto que desmonta completamente aquela ideia de que graça é o mesmo que permissividade. Tá, mas o que significa elevar um princípio na prática? Essa parte do estudo nos dá um exemplo muito forte que coloca a ação externa contra a intenção do coração. E aqui a coisa fica bem interessante. E olha, este exemplo do estudo ilustra o conceito de uma forma brilhante. Na lei, o foco era no ato físico do adultério. Já na graça, Jesus vai na raiz do problema, a intenção. O padrão fica tão mais elevado que o simples desejo no coração já é tratado com a mesma seriedade do ato em si. Isso não é relaxar as regras, de jeito nenhum. É torná-las infinitamente mais profundas. Então, por que esse padrão é mais alto? O estudo explica que a motivação muda por completo. Não se trata mais de seguir regras por medo de punição, mas responder a um amor incondicional, ao poder de um sacrifício. A responsabilidade agora é interna, ela nasce de dentro para fora, não é só uma coisa externa. Ok, entendemos os conceitos, mas e a gente? Se existe essa transição, qual é o nosso papel? O estudo devocional nos coloca como protagonistas, como verdadeiros agentes dessa mudança. O estudo descreve a nossa missão em 4 passos bem claros. Primeiro, a decisão consciente de sair da mentalidade da lei. Segundo, a ação de entrar no tempo da graça. Terceiro, e talvez o mais importante de todos, renovar a mente para que nosso pensamento se alinhe com essa nova realidade. E por fim, assumir essa posição de agentes ativos na transição. E este ponto reforça a parte fundamental da missão. A grande transformação, o objetivo final disso tudo, não é sobre mudar de lugar ou de hábitos externos. É sobre uma revolução interna, sobre abandonar de vez a tal mentalidade legalista e abraçar uma mentalidade de graça, que é baseada no amor. E, finalmente, qual é o resultado de abraçar essa missão? O que acontece quando se vive nessa nova realidade da graça? A resposta, segundo o estudo, é uma liberdade que vai muito além de qualquer regra. Uma vida na graça, como o estudo descreve, nos dá capacidade de superar toda aquela estrutura que nos limita, as regras, os dogmas, o ciclo de críticas,
os costumes rígidos. Tudo isso é substituído por algo infinitamente mais poderoso: o amor, a verdade e a liberdade que se encontra em Cristo. Essa citação do estudo resume perfeitamente o destino dessa jornada. É um convite, um chamado para uma vida onde a força que nos move não é mais a obrigação ou o medo, mas sim o amor e a liberdade. E são essas as ferramentas para a gente cumprir nossa verdadeira missão. E a gente termina com essa reflexão. O estudo nos deu um mapa, nos deu a missão. Mas a aplicação é sempre pessoal. O que significa, no nosso dia a dia, superar uma mentalidade de regras, não por anarquia, mas por um padrão muito mais alto, de amor, para cumprir um propósito maior? Fica aí a reflexão.